Wrexham 2, Blackpool 1. Importante vitória fora de casa, que colocou a gente de novo na segunda colocação e, consequentemente, na zona de acesso direto para a Championship. Deixou a gente bem pertinho do sonho. Agora é acordar para a vida e concretizar ele nas 2 próximas rodadas, certo? Foi um jogo que o time mostrou algo muito diferente das últimas rodadas, né? Contra o Wigan, foi um time muito sem brio, sabe? Devagar, sem criar chances. O Wrexham não criou quase nada, assim, não foi agredido também. Assim, foi um empate horrível. E nessa última rodada agora, contra o Bristol, a gente até criou, mas o time muito nervoso, o time desperdiçando muita oportunidade de ataque. Então, era preciso ver algo diferente. Contra o Blackpool, o Wrexham veio e resolveu essas 2 questões. Veio com muito ânimo, com muita vontade e concentração, e conseguiu. Dá para melhorar um pouquinho ainda o capricho na hora de definir as jogadas, mas foi o suficiente para ser dominante na partida. Tomou um golzinho no final, tomou um susto, mas assim, foi no último lance, não foi algo que alarmou muito a gente durante o jogo, né? O jogo inteiro foi um jogo dominante, nunca pareceu que o Wrexham não venceria, depois dos gols, principalmente, né? Então, sem mais delongas, vamos ver aí, vamos relembrar esses momentos no recorte do canal do Wrexham, tá? Todos esses reacts que eu faço são em cima do canal oficial do Wrexham. Então você já vai lá, se inscreve, já deixa o seu likezinho, dá aquela moral, tem muito conteúdo legal. E aí, se você não entende inglês, vai vendo as imagens e espera a gente fazer os reacts aqui, no caso dos outros conteúdos, né? Se não, se você entende, aproveite, porque é um conteúdo muito legal para a gente acompanhar mais de perto esse clube. Mas vamos lá, melhores momentos, Blackpool contra o Wrexham. Tangerine shirts and white shorts. Listen to this noise from the Wrexham fans. Aí o Mark Griffiths já começa falando: olha esse barulho. Olha, não, na escuta, né? Em português a gente tem licença poética para falar: olha esse barulho. Olha esse barulho da torcida. Fora de casa, tá? Smith just gets a chance, just as Longman again reads it well, wins it back. Poor ball by Coulson. Longman hits the shot. It's blocked. Chance with the edge of the area. Backbone shot is blocked and that's a corner. E aqui, né, primeiro lance, mostrando como o Wrexham entrou ligado mesmo, né? Ó, pressão, fechando linha de passe. Cadê? Ó, pressão. Aqui não pegou o lance inteiro, né? Mas Dobson tinha subido, conseguiu baixar bem, ó. Ficou esse livre, mas fechou a linha de passe, então ele não ia receber. Colocou o adversário em situação complicada, ele tomou uma decisão, errou a execução, e aí, ó, o Longman, já que estava por dentro, né, o Dobson saiu para pressionar por fora, o Longman fez a cobertura por dentro, saiu, disparou, rapidinho, um toque na bola, já se colocou em boa condição aqui, não conseguiu fazer o passe na primeira, porque também o Sam Smith estava um pouco longe da linha, apesar de ele ter pedido a bola, tentou aí uma finalização, uma jogada precipitada, mas teve o rebote. O Rathbone chuta de fora, consegue um escanteio. Isso aí com 1 minuto e pouquinho de jogo. E aí logo depois teve mais uma roubada. Acho que vai mostrar aqui nos melhores momentos. Pelo lado esquerdo agora. Então já mostrou como o Wrexham foi para cima. Pô, e aí faltou esse ângulo aqui, né? Dá para ver bonitinho como dava para dar aquela chapada, ó, de esquerda, que ele já fez, né? Ele fez de direita, mas ele sabe dessa chapada. Ali, ó, tinha janela para bater e o goleiro não chegava aqui, tá? Ele só bateu, também pressão muito em cima. Ó, não mostrou a roubada, mas logo na sequência desse lance teve mais uma roubada, mesma situação, saída de jogo do adversário, roubamos do lado esquerdo, também criamos mais uma boa chance. Melhores momentos nem sempre mostram os melhores momentos, às vezes é só um recorte do que dá para fazer. Ó, aqui, ó, Dobson, eu lembro quando eu fiz a análise da contratação do Dobson, eu falei, cara, ele é muito bom na bola longa, de direita e de esquerda. Aqui, ó, 7 minutos de jogo, ele já premeditando o que viria no segundo tempo, que foi esse passe de canhota pro McLean. O McLean, no lance do gol, recebeu do lado direito, agora ele recebendo lá do lado esquerdo.
Olha que passe bonito. Toma. Aí o Rathbone tentando a sorte, fez um gol assim recentemente, né? Um chutamento bem daí. A bola desviou no adversário e foi um gol contra, de certa forma. Tentou de novo. Jogada que vem acontecendo. Dessa vez sem muita direção. Quer dizer, direção, mas sem muita efetividade. Se dominem. Bola do Rodrigues. Ó, aqui. Pô, que domínio do Rathbone, primeira coisa. Que é isso? Eu queria ver uma câmera depois, porque ele meio que pegou atrás, assim, domínio desses daí, que depois vira corte de Champions League aí, que a galera bota no Instagram, essas coisas aí que o jovem gosta. E aí aqui o Jay Rodrigues, pô, girou legal, e aí o passe não foi nem para um nem para outro, né? Nem para o McLean. Tinha duas opções boas, não foi nem para o McLean nem para o Smith, mas o Smith conseguiu ler bem a jogada, conseguiu fazer com que a jogada prosseguisse, né? Chegou antes dos adversários, e aí assim, como o passe não foi tão certeiro, gerou dúvida em todo mundo. O Sam Smith resolveu rápido, McLean cara a cara, e aí, pô, pode perder esse gol. Quer dizer, tanto pode como ele perdeu, né? Mas seria legal se não perdesse. E aqui, ó, nesse segundo toque, ó, ele já dá uma ajeitadinha, ele, sei lá o que ele fez, ele hesitou, o que rolou, a bola correu um pouquinho mais, aí ele ainda tentou resolver bem, bateu no contrapé, só que aí, eu tive essa impressão, deixa eu até rever sem pausar, eu tive essa impressão mesmo. Na primeira dá uma escapada, beleza, na segunda, E aí ele nem viu o Longman, cara. Porque ele bateu na perna destra, né? Não é a direita, não é muito a boa dele. Depois a gente vai ver que o chute poderia ser mais no canto. Mas foi uma boa conclusão, não foi tão ruim. Principalmente pelo fato de ser no contrapé do goleiro. Mas, pô, essa bola aí, se você não vai fazer o gol, toca pro Longman. Por favor. Mas nem viu, né? Deveria ver. Não tô dizendo que, não tô justificando. Tem que ver. Tem que mapear a jogada. O toque que ele deu para ajeitar poderia ter sido um pouco melhor. Foi aí que ele perdeu o gol. Nem foi tão ruim, viu, esse toque. Poderia ser melhor, e aí é isso. Perdeu, não vamos chorar o leite derramado. Boa bola lá pra frente, mais uma briga. Mais um passe de canhota do Dobson de primeira. Que partida que fez o Dobson. Aí, não à toa, ele e o Rathbone nas nossas notas ficaram como os melhores em campo, né? Pô, olha que bola, que visão de jogo. Toma. Pena que caiu no pé errado. Caiu no Jay Rodrigues, que a gente já viu que fazer gol não é o forte dele. E vou me abster de demais comentários, porque o que sobra por aí é comentário em cima das performances do Jay Rodrigues. Pô, abriu demais, não olhou para a posição do goleiro na hora de finalizar, ele só fechou o olho e bateu. Deu no que deu. E aí foi aí, ó, depois desses 2 gols perdidos, que ligou o alerta, e o Wrexham, de fato, além de ser nesse período do jogo, geralmente a partir dos 30 e poucos, que cai a energia, os adversários vêm para cima, né? Isso tem a ver. Os adversários estudam o Wrexham, não é à toa que quando a gente não consegue um resultado legal, a gente vê alguns padrões se repetindo, né? E geralmente é isso. A partir dos 30 do segundo tempo, é um padrão que se repete, os adversários vêm mais para cima, que é quando baixa um pouco a energia, os caras cansam, eles não são bonecos de FIFA, eles são jogadores, seres humanos, né? E aí, às vezes o time se desconcentra também, os adversários têm aproveitado para pressionar a gente, para subir um pouco mais as linhas, para atacar mais rápido também. Foi o que o Blackpool tentou fazer nesse jogo. Principalmente quando é um jogo como foi esse, que o Wrexham entra muito intenso e não consegue abrir o placar, desperdiça 2 chances, esse cansaço ele fica
em todos os sentidos, né? Fica uma frustração, e aí fica o cansaço físico, que também é mental, e aí a gente sofreu um pouquinho, mas sofremos muito menos. E aí eu lembro que eu falei isso na transmissão também, né? Ganhar um jogo não é só fazer bem o que você faz bem, é você... Ficou até redundante. É você saber não sofrer muito, não se prejudicar muito nos momentos de dificuldade. Porque é isso, não existe um time que vai ser 100% dominante. Vai ter, todos os times, do Real Madrid ao Wrexham, vão ter um momento de dificuldade no jogo por algum motivo. O jogo envolve vários contextos e a vitória também está em como você lida com isso. O Wrexham soube lidar muito bem nesse jogo. E olha isso. Às vezes quem não sabe lidar é o torcedor, né? Tem gente que xinga, tem gente que tem ataque cardíaco. Enfim, nossa, não vou nem... Falei em tom de brincadeira, mas de fato isso aconteceu no jogo, então... E eu, como um portador de marca-passo, vou retirar o que eu disse do ataque cardíaco. E aí, o lance do gol já é segundo tempo, né? Pareceu o mesmo lance, mas já inverteu. Porque o Blackpool tava atacando ali, né, no último corte. E olha essa bola do Dobson, pelo amor de Deus. O gol saiu aí, tá? Beleza, a jogada depois se desenrolou, demorou um pouco, mas o gol sai aí. E por que o gol sai aí? Olha só, primeiro, vamos ver os movimentos da defesa. Todo mundo saindo, todo mundo olhando a bola. Ele já ensaiando uma pressão e o Dobson vai lá e tira. Acha esse passe da cartola. E olha aqui, 3 jogadores aqui no setor, né, já estão no mano. Tem mais um jogador do Wrexham, do adversário, né, no mano com os nossos atacantes. Tem mais um jogador do Wrexham aqui para criar superioridade, porque os outros 2 marcadores estão atrás. Tem mais o Jay Rodrigues, ou seja, 4 jogadores entrando nesse miolo da área e a defesa contra 2, né, mais centralizados, e o restante tendo que se virar para se defender, ainda pensando no McLean, né? Porque esse cara vai sair no McLean e vão ter que se preocupar com uma cobertura também, É dúvida em todo mundo. Tem muita gente na área, inclusive nossos 2 zagueiros, né? Nossos 2 atacantes, o Smith, o Rodrigues, e o Scar e o Cleworth ali. É isso. McLean não estava acertando muito cruzamento, ele falou, essa bola aí é o chutamento. Bola fechada, assim, eu vou jogar no meio da área. Se desviar em alguém é gol, se não desviar é gol. No fim das contas foi gol. E olha essa comemoração, pelo amor de Deus. Wrexham do céu, você deixa a gente maluco de emoção. Já deu aquela provocadinha na torcida adversária também, né? Que é do feitio dele. Ganhou aquela acariciada do companheiro. E toma. Comentarista também, emocionadíssima, o Mark. Toma. Acho que foi o Thiago também, falando na transmissão, jogadinha de Robin. Traz pra dentro. E já era, canhotinha. E isso é muito louco, né? O Wrexham faz tempo isso, inclusive, né? Desde que esse time foi formado, coloca para jogar nas alas, como são os jogadores que dão amplitude para o campo e são os mais avançados, às vezes, eles colocam, o Wrexham coloca atacantes, os jogadores que já jogaram na frente, seja como segundo atacante, como ponta, para jogar nas alas. E aí isso traz essa vantagem, por exemplo, o Longman, várias vezes, ele jogava como ponta no Hull City antes de vir para o Wrexham, né? Quando ele jogou no Millwall, se eu não me engano, ele jogava como ponta pela esquerda, né? No Millwall ele jogou do jeito que ele tá jogando no Wrexham, como um ala barra ponta pela direita, mas é importante você ter jogador que sabe fazer esse movimento de cortar para dentro também, né? Não fica um lateral limitado, porque eles já conhecem essa região do campo, né? Eles têm esse movimento mais natural. O Longman, inclusive, várias vezes é escalado pela esquerda, faz dobradinhas, dobradinha não, o Barnett entra pela direita, isso aconteceu, e o Longman vira o ala barra ponta pela esquerda. Agora numa jogada o McLean não estava posicionado aí, né, isso daí aconteceu porque ele cobrou o escanteio, o lance foi no rebote de escanteio, ele já estava por ali, mas ele soube aproveitar muito bem esse tipo de jogada. E é comum, tá? Cada vez mais comum, quem acompanha o futebol com mais calma e presta mais atenção nisso, é cada vez mais comum a gente ter jogadores de ataque, principalmente nesses esquemas de 3 zagueiros, tá, galera? Desapega de frase feita de programa de TV que você assistiu nos anos 90, 2000, que a galera não entendia, nem analisava o jogo, de falar, 3 zagueiros é retranca. Não. No futebol brasileiro, não. No futebol hoje, do jeito que tá, né, no meta game, para quem
para quem é jovem aí, o meta do futebol, né? 3 zagueiros hoje é uma das formações, dependendo de como o time se comporta, uma das formações mais ofensivas que tem, tá? Exatamente porque permite que os laterais, os jogadores pelo lado não sejam laterais, eles sejam alas, eles sejam pontas, eles podem chegar na frente, isso também libera mais os meias. Por quê? Porque você não precisa fazer compensação, você não precisa tirar um jogador de posição para fazer cobertura, não, tá todo mundo ali meio que postado, já sabe a área do campo que vai cobrir, e na hora de correr para frente, para trás, de fazer transição, já tá tudo mais organizado. Além disso que eu falei agora do aspecto defensivo, né? Mas eu citei agora, mas ofensivamente, isso permite também que, por exemplo, como o Wrexham constrói com 3+1, quando consegue empurrar o time adversário, e a gente vê às vezes os próprios zagueiros, o do lado da jogada, geralmente o Cleworth pela direita, que é onde a gente constrói mais, chegando, ultrapassando, ganhando linha de fundo, chegando na entrada da área para finalizar. Isso é por causa de ter 3 zagueiros, tá? Se a gente não tivesse 3 zagueiros, isso não ia acontecer. Então você que fica repetindo aí que 3 zagueiros é defensivo, vira o disco aí, o tempo da rádio, desse tipo de transmissão já passou. Vamos prestar mais atenção no que acontece dentro de campo de fato, ao invés de a gente ficar apegado a frases feitas da mídia brasileira. E aí o segundo gol foi logo na sequência. Pô. É muito bom o Mark Griffiths comemorando os gols, né? Pô, é um cara que tá aí 18, 19 anos se bobear já narrando o Wrexham. Bora voltar no gol. Aqui de novo não mostra muito bem a origem do lance, mas a gente vê ali que é mais uma jogada de associação pela direita com o Dobson. Então os 2 gols saíram do pé dele, né? O início da jogada. Não o início, mas o gatilho. No outro foi o início mesmo, ele fez a inversão, agora o gatilho da jogada, né? Bom domínio, boa parede do Jay Rodrigues, tá? E aí o Rathbone de primeira, em boa posição, só empurrou. Não dá para analisar mais a origem do lance do gol, porque os melhores momentos não mostraram. Mas, ó, se é um conteúdo que eu quero fazer tem um tempo de começar a analisar, como tem sido comum a galera fazer nos perfis de analistas da internet, né? Análise do gol desde o começo. Para a próxima temporada eu vou preparar isso, para a gente ter esses cortes também. É muito importante. Às vezes a gente olha só para o momento do gol, né? Mas às vezes é um movimento de um meio-campista que nem tocou na bola, que gerou o espaço, que desencadeou essa reação, né? Essa sequência de lances e de efeitos que gerou o cruzamento, o gol. Não estou falando que isso aconteceu agora, porque o lance só mostrou do momento do cruzamento. Mas é muito bom ver o detalhe do gol. Que maravilha, que momento. E aí, pô, corte bem cortado mesmo. Não mostrou mais o segundo tempo, mas foi um segundo tempo onde o Wrexham manteve, como o McLean falou na entrevista. Eu não lembro se foi o McLean ou foi o Rathbone. Veja aqui no nosso canal o react das entrevistas também, né, pós-jogo, e a tradução, consequentemente. O Wrexham poderia ter ampliado mais ainda, tirado mais saldo de gols durante o segundo tempo, poderia aproveitar melhor as chances que criou, mas não aconteceu. E aí no final, último lance, literalmente, o Rathbone, que era quem fazia a marcação pela esquerda, inclusive acabou de sair. Será que é uma coincidência? O Rathbone é o nosso melhor marcador pela esquerda, que compensa as subidas do McLean. Ele sai, a gente toma um gol ali? Não é coincidência. Mas é isso, foi literalmente não literalmente, né, mas foi o último grande lance do jogo. 2-1. 2-1 para o Wrexham. Ótimos 3 pontos. Se a gente não tivesse tomado esse gol, feito mais um, a gente ficaria... O Wycombe poderia empatar em pontos com a gente, que a gente teria ultrapassado eles no saldo de gols, porque eles sofreram uma goleada para o Charlton em casa de 4-0. Esse gol aí tirou essa possibilidade, né? Mas
saímos com a vitória, estamos na segunda colocação, é só a gente fazer a nossa parte bem feita, como foi feito nesse jogo contra o Blackpool, que a gente consegue carimbar essa vaga do acesso direto, que é tudo que queremos. E a torcida cantando, a nossa, tá? Não foi o gol dos caras, mas quem tá cantando é a gente. E olha, pelo amor de Deus. Imagina, finalzinho do jogo. E aí o problema a questão que falaram muito, né, nas entrevistas dos jogadores, a concentração. Pô, não dá pra fazer isso que o Clear fez, ó. Uma bola desleixada dessa, ó. Imagina se a gente toma empate, aí o bicho ia pegar. A gente ia jogar uma partida ótima no lixo. Mas não foi o que aconteceu. Fica esse alerta no final. Foi bom, é bom assim, né? Pô, um jogo que foi dominante, jogou bem, no final toma 2 sustos, né? Um susto e meio. É bom porque entra concentrado para a próxima mais ainda e fala, olha só, é até o final. Tem que ir até o final. E é isso. Esse foi o react dos melhores momentos, relembrando como é que foi a história desse jogo. Fique de olho no nosso canal. Acompanhe também os conteúdos do canal oficial e vamos viver essa atmosfera dia a dia, vamos aproveitar esse momento, porque o Wrexham está fazendo história mais uma vez. Subindo ou não, a história já está feita. É impressionante o que esse clube está fazendo, é impressionante o trabalho e a temporada que se passou e ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos que vamos. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo corte e com certeza ao vivo, em tempo real, a cores e com todas as emoções possíveis no sábado, a 1h30 da tarde do jogo, mas o pré-jogo já tá desde o 12h30, a gente já vai estar online na comunidade, lá nos grupos, desde as 8h30 da manhã, porque vamos secar o Icombe e esperamos ter um bom sábado. Vamos já, de repente, pensar em comemorar depois, né? Quem sabe? Não vai preparar nada, não vem nessa aí de, não, já vou deixar comprada a carne aqui, fazer um churrasco, as cervejinhas que dá, mas já fica aí, ó, já pensa, pô, acabou o jogo, acho que eu vou passar ali no mercado e vou comprar alguma coisinha aí para fazer uma gracinha em casa, porque podemos comemorar o acesso no sábado, é tudo que a gente quer, certo? E comemorando ou não, estaremos juntos. Muito obrigado a quem acompanha. Da hora quem tá chegando também. Vamos que vamos. Um beijo e até.